No vídeo de hoje a gente vai falar sobre caixa para subgrave para você que preza alto rendimento tanto no som automotivo quanto no uso residencial ou no áudio profissional. Então, se você é um cara que gosta de qualidade com alto rendimento, se você preza essas coisas, a gente vai passar aqui 9 projetos top de subs para você sonorizar ambientes os mais diversos possíveis. Lembrando que não existe a melhor caixa, existe cada caixa para sua determinada aplicação. Então, para esses 3 segmentos, tanto para o áudio automotivo, quanto para o uso residencial, quanto para o áudio profissional, a gente vai passar aqui uns projetos, os 9 melhores projetos. Com certeza esse vídeo aqui vai ter muita dica que vai dar para você aplicar em outros modelos de caixas aí também do seu sistema. Então, se você por acaso gosta desse tipo de conteúdo e é novo por aqui, eu já vou deixando logo esse convite para você fazer parte de nossa família. Nosso canal tem muito conteúdo relacionado ao mundo da eletrônica, mais especificamente ao mundo do áudio. Eu me chamo Douglas Santos, você está no canal Gênio da Gambiarra. Vamos pro vídeo, galera. Galera, novo formato de vídeo, já vou deixando de conversa. Eu separei aqui, como eu disse para vocês, 9 projetos top. Alguns deles a gente tem as medidas, vamos deixar disponível. Acompanhe até o final do vídeo para você saber como você vai conseguir adquirir todos esses projetos aí. Eu já vou deixando logo de conversa. Eu separei aqui, como disse para vocês, primeiro um dos mais conhecidos, que eu vou passar as vantagens e as desvantagens, tentar abordar cada um deles em particular de uma maneira bem simples. Vamos para esse projetinho muito conhecido aqui, muito usado nos sistemas atuais aí de sonorização para som automotivo. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Eu acredito que a maior vantagem dele seja o fato dele ter um maior acoplamento de caixas. Você consegue acoplar várias caixas com um menor espaço, digamos assim, de passagem. Porém, tem muitas desvantagens ele, porque essa caixa ela não tem um bom controle de cone, principalmente se ela não for respeitada essa questão da litragem. Então o cone dela se move muito, o cone do alto-falante se move muito quando é colocado a potências extremas. É uma caixa que, como eu disse antes, tem os pontos positivos de bom acoplamento, você consegue colocar várias caixas empilhadas umas nas outras, mas tem essa desvantagem. Ela tem uma boa refrigeração também por conta do conjunto magnético do ímã estar exposto, mas eu particularmente não gosto muito desse tipo de caixa, assim como a outra a seguir, é o fato de que esse conjunto magnético exposto, ele pode ocasionar também acidentes graves com pessoas que desavisadas cheguem para manusear esse alto-falante, topar desse alto-falante. Se porventura topar nos bornes do alto-falante, com certeza pode ocasionar um acidente e até mesmo ocasionar a morte, a depender do modelo do amplificador que você usa. Por passar grandes demandas de corrente nos terminais do falante. A gente tem uma outra caixa que também leva esse mesmo princípio, que seria essa questão de o conjunto magnético estar totalmente exposto, que é essa caixa muito conhecida do áudio automotivo aí. Muita gente já está usando ela com tela. Eu particularmente, sinceramente, como eu disse, não gosto de caixa assim que mostra o ímã do alto-falante, mas essa caixa ela apresenta um bom rendimento. Ela tem suas vantagens também e tem as mesmas desvantagens da Euclides. Eu também aplico nessa caixa aí, pelo seguinte fato de mostrar o alto-falante. Se você aplica uma tela aí na frente, eu não vejo tanto problema. É uma caixa muito boa, tem um rendimento muito satisfatório. Existem algumas pequenas variações dela e ela, eu acredito que ela foi inspirada em outros modelos de caixas mais antigas. Por exemplo, uma delas eu separei aqui dentro da nossa lista aqui de subs, que é uma caixa que ela tem uma resposta um pouco mais, digamos que plana, que é essa caixa aqui, que é a caixa muito usada aí em algumas regiões do Brasil, formato tobogã. A gente vai tentar, deixa eu pegar outra foto aqui melhor, para melhor visualizar. Essa caixa ainda muito usada, pessoal, nos dias atuais. Ela tem uma proposta bem interessante. A construção dela favorece com que tenha uma resposta de frequência bem baixa. Então, além de ter o alto-falante mostrando aqui, digamos que a partir desse ponto para cá,
para frente é uma resposta de frequência, e a partir desse ponto para trás, que seria o fundo do alto-falante, todo o som faz esse longo caminho, prolongando esse extenso caminho da corneta, e faz com que essa junção do caminho longo com a boca da corneta dá uma resposta de frequência bem baixa. Então essa caixa é para as pessoas que priorizam uma resposta de frequência bem baixa, um subgrave bem gostoso. Ela realmente tem um som bem agradável e ainda tem a vantagem de reproduzir essa faixa de frequência aqui na frente do falante com mais nitidez, por conta que ele fica aqui exposto. Tem suas desvantagens, também tem suas desvantagens. Por exemplo, a gente encontra a caixa que prioriza essas características aí de aprofundar mais esse grave aqui mais encorpado e que aproveita melhor o rendimento do alto-falante. Então, até um certo ponto, essa caixa é bem interessante a aplicação dela. Tem versões dela apenas com um alto-falante só. A gente consegue ver alguns modelos aqui também nas imagens. Então é bem interessante, e algumas aplicações essa caixa é usada como até um aspecto decorativo. Muitas pessoas usam ela nesse sentido. Então vocês veem que ela é bem parecida, até a própria Stanley fabricou uma caixa que ela era bem parecida com essa T18 também, e essa Tobogã. Era essa daqui, pessoal, a caixa da Stanley. Ela vinha de fábrica mesmo. Eu conheci alguns sistemas de sonorização que tinha 48 caixas dessa daqui, dessa da Stanley. Ela vinha imprimida o nome da Stanley aqui na frente. Felizmente a gente não tem nenhuma. Olha, vejam só, essa daqui tá bem parecida, só não tinha a outra, essa parte do drive aí na frente. Então era uma caixa também muito usada, tinha um rendimento satisfatório para aquela época. Agora, o que foi que começou a acontecer? Os alto-falantes começaram a aumentar a potência, então começaram a diminuir o tamanho de caixa. Então foi possível chegar para caixas como a Euclides, entre a T18 também, e diminuíram bem. Mas existem caixas, galera, que tem um grande rendimento. Não tem como você reduzir o tamanho da caixa. Então a gente vai falar de alguns modelos de caixa aqui que é para vocês que priorizam alto rendimento. Então, de caixas atuais, por exemplo, eu tô com um exemplo aqui, esse exemplo da Nexo. Essa caixa aqui, galera, é muito interessante essa caixa aqui. Eu já vi alguns depoimentos de alguns usuários que essa caixa aqui da Nexo, ela é super agressiva, galera. Eu vou procurar vídeos aqui para deixar aqui para vocês verem. É super agressiva. Essa caixa aqui a gente consegue encontrar o projeto, não é muito difícil. Vejam a construção dela, galera, que ela traz toda essa curva do falante aqui. Então ela tanto amplifica a parte traseira do falante, prolongando também essa corneta aqui, tanto a parte frontal do falante fica um pouco escondida. Você consegue ver um pouco aqui pela frente, mas vamos ver aqui em outras fotos aqui. Depois dela com tela, você não consegue visualizar mais o falante. Vejam só como fica legal a caixa. Então é uma caixa que tem um altíssimo rendimento, uma caixa muito boa. Ela não tem o controle de cone como outras que a gente vai falar aqui, mas levando em consideração o rendimento dela, é muito bom, galera. Essa caixa é muito boa mesmo, essa daqui. A nossa quarta caixa da lista, galera, é para um uso, uma aplicação, digamos que mais residencial, mas pode ser usada também em algumas aplicações, digamos que como igrejas, como casas de show. A depender da quantidade dela, o resultado é muito satisfatório. Essa LF18A da Antera, essa caixa, galera, ela tem um rendimento muito grande. Quem já adquiriu ela sabe que ela é muito boa. A gente tem aqui o valor dela, é bem salgada, mas ela já vem em uma caixa ativa nesse caso aqui. Eu sei que é uma caixa que eu posso dizer que eu já vi pessoalmente algumas delas tocando. A questão do rendimento da caixa é muito bom, galera. O corte, ela vem com esse amplificador aqui atrás, já vem com um corte ativo. É um corte super eficiente, então já evita você o uso de, por exemplo, processadores. Você pode ligar ela diretamente da mesa
A nossa sexta caixa da lista, galera, é uma caixa que já foi muito usada e ainda é por alguns usuários, uma caixa que tem um rendimento extraordinário. Ela tem um defeito que também é a questão do peso e do tamanho dela. Ela foi substituída por alguns outros modelos de caixa, mas ainda continua sendo um projeto bem interessante. É esse projeto 186 Horn. Galera, essa caixa aqui eu já vi várias tocando. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí já viram essa caixa tocando. Essa caixa tem um som extraordinário. Veja só o caminho que esse som tem que fazer até a saída dessa gigantesca boca de corneta, galera. O resultado de todo esse comprido caminho aqui, com essa dimensão enorme dessa boca dessa corneta, faz com que essa caixa tenha um subgrave profundo, baixo, altamente baixo. Ela é muito difícil de ser construída, porque vocês notam que ela é construída com muitos pedacinhos de madeiras pequenos. Vejam lá que ela não é fácil de ser construída, porém não é impossível. Depois de construir algumas, a gente sempre acaba pegando a prática. Então é uma caixa super interessante, de uma aplicação com um rendimento extraordinário. O alto-falante fica mais ou menos disposto nessa configuração aqui. Vejam só, galera, que top. Então o som faz todo esse caminho, percorrendo toda essa corneta comprida, fazendo com que esse rendimento dessa caixa seja fora de série, hein, galera. Tem muitas outras caixas que a gente vê aqui quando vai entrando nesses sites aqui. Vejam só o quanto essa caixa anda a corneta, né, galera? Veja, olha para aqui, olha o caminho que essa corneta vem. Então é muito comprido. Nesse caso aqui, essa 186 Horn, ela é muito top, essa caixa. Infelizmente ela pesa muito, a construção dela. Inclusive eu tenho uma caixa dessa antiga ainda. Ela tá servindo só de base para colocar alguns objetos em cima, mas é uma caixa que eu não uso, nunca usei, mas já vi em muitos projetos. É um subgrave extraordinário, muito bom mesmo. Mas contudo, todavia, entretanto, as coisas vão evoluindo e apareceu então uma queridinha aqui por muitos ainda, muito aclamada. A gente já falou muito sobre ela no canal aí, que é a nossa, digamos que nossa sétima caixa, que é a W Horn, galera. Essa caixa, galera, ela, como eu disse antes, se você tem dúvida ainda, tá aí o card falando específico sobre essa caixa. É uma caixa extraordinária, uma caixa que tem um altíssimo rendimento, tem suas desvantagens, assim como todas as outras, sobre a questão do peso. É uma caixa que tem um peso excessivamente alto, mas a gente vai ver duas outras aí que tem muito mais peso. Não tem como você ter um subgrave bem agressivo sem você ter um peso considerável, a menos que você consiga um alto-falante aqui, por exemplo, com uma tecnologia de neodímio ou uma madeira que tenha, digamos, uma maior resistência e uma menor espessura. A menos, não vai ter como você conseguir diminuir o peso sem mexer nessas duas coisas, porque o tamanho da caixa, para você que quer altíssimo rendimento, também não tem como você diminuir muito. Caixas para altíssimo rendimento e aplicações para, por exemplo, ambientes abertos, uso profissional, som ao vivo, instrumentos que já fogem do campo minimalista, que são instrumentos como bateria, contrabaixo, instrumento pesado. A gente precisa de uma caixa muito bem construída, uma caixa que preze alto rendimento, controle de cone, um fator de rendimento que supere, por exemplo, até a eficiência do próprio alto-falante. Você vai fazer com que seu alto-falante tenha uma execução bem pequena e tenha um altíssimo rendimento. Esse é o segredo para que seu sistema não, por exemplo, evite defeitos, evite estar queimando alto-falante, evite estar danificando alto-falante ou amplificadores. Então
Então você, quando você escolhe a caixa correta, você consegue com que seu alto-falante mexa bem pouco e o som vai render muito. Ou você prefere que seu alto-falante fique numa caixa pequenininha e fique lá olhando para você, cada batida que o pedal dá, ele olha para você assim, chega em você assim, capaz de lhe pegar e voltando, volta e vai, aquele movimento absurdo, capaz de rasgar o cone. Não, quando você consegue uma caixa com altíssimo rendimento, você evita todos esses problemas. Então a gente tem uma caixa aqui para esse tipo de aplicação. Essa caixa pode ser feita para as mais diversas finalidades, assim como tanto para o som automotivo quanto para o uso residencial. Se você, por exemplo, quer fazer um sub pequeno para um alto-falante de 12 polegadas, essa caixa aqui, aonde fica o alto-falante, ela pode ser muito bem calculada e assim você respeitar a litragem indicada pelo fabricante, ter o máximo rendimento desse camarada aqui dentro dessa caixinha e essa outra caixa aqui externa reproduzir e amplificar todo o sinal gerado nessa caixa interna. Então a gente tem nada mais que uma caixa dentro de outra caixa maior. Você tem uma corneta relativamente comprida, com uma abertura da garganta bem grande aqui. A gente vê uma abertura aliás, a boca da corneta bem grande. Essa boca da corneta, juntamente com a profundidade, isso dá o resultado também da resposta da baixa frequência. Então o resultado de corte, no caso, por exemplo, da baixa frequência dessa caixa, vai ser de acordo com a relação da tamanho da boca da corneta com a profundidade dessa corneta. Então, quanto maior essa boca dessa corneta, lembrando que você não pode, por exemplo, fechar muito isso aqui, porque caso você faça isso, nesse ponto específico aqui, a gente consegue detalhar melhor essa situação, aonde quando a gente tem muito fechado isso aqui, o som sai da caixa de um lado e do outro, cancela aqui, digamos que diminuindo a distância de atuação desse som. Então a proporção disso aqui tem que ser muito bem calculada de acordo com a distância de alcance que você quer dessa corneta aqui. Então isso é muito interessante, estar atento sobre essas questões aqui, para que sua caixa continue com o máximo de rendimento, porque qualquer variação, por mínima que seja, vai dar um resultado para melhor ou para pior. Então é interessante a gente sempre estar atento a todos esses detalhes. Eu vou passar para a nossa oitava caixa, que é muito parecida com a nossa nona caixa. A nossa oitava caixa é uma caixa da Editing Sound. Galera, que caixa monstruosa! Essa caixa aqui é para o uso exclusivo de quem quer alta performance, alto rendimento, tanto em som automotivo, tanto em som profissional. O que você imaginar, esse camarada aí é para altíssimo rendimento, galera. Eu particularmente, eu já tive a oportunidade de já me deparar com alguns alto-falantes da Editing Sound. O som, galera, é muito robusto. E essa caixa então, hein, galera, muito bem projetada, uma caixa de altíssimo rendimento. Ela, eu não vou demorar muito nela, porque eu vou falar de uma experiência que eu tive com a seguinte caixa, que se assemelha muito a esse modelo de caixa aqui da Editing Sound. Eu tô falando do sistema da Norton, a nossa SB221 da Norton. Essa caixa aqui, galera, é o sonho de consumo para o áudio profissional. E se alguém se ousar fazer essa caixa aqui para, por exemplo, usar num sistema automotivo, como num paredão, acredito que alguns trios elétricos devem ter essa caixa aqui utilizada. O problema dessa caixa aqui é o grande peso dela. Essa caixa ela tem mais ou menos em média de 100 e alguns quilos. Exatamente 100 e alguns quilos, galera. É monstruosa mesmo. Eu vou pegar aqui as inscrições para você ver esse camarada. Essa caixa eu já tive a felicidade de estar pessoalmente, ver ela pessoalmente.
é uma coisa, galera, extraordinária. O som dessa caixa aqui é de altíssimo rendimento. Ela tem uma resposta de frequência extremamente baixa. A finalidade dela é para alcançar altíssimos níveis de SPL. A gente vê aqui, ó, as descrições dela. Ela tem, como eu havia falado antes, ó, 105 quilos. É brincadeira, galera. Usando ainda 2 falantes e eles são de neodímio B e C. É brincadeira? E se for para a gente usar alto-falantes, por exemplo, como esses convencionais de imã convencional ferromagnético, seria extremamente pesada, levando em consideração o próprio peso do alto-falante. Vejam só, galera, a resposta de frequência desse monstro, nada mais nada menos que de 28 Hz a 120 kHz, galera. É muito som, galera. Isso aqui é um campo de atuação das faixas de frequência mais pesada que a gente tem no áudio, com a proposta de descer até 28 Hz. Então é extremamente alta. A resposta de frequência desse camarada aqui é extremamente satisfatório. Depois vocês podem acessar o site da Norton aí, tem muita coisa boa nessa caixa. Eu particularmente não consegui o projeto dessa caixa aqui. Essa caixa é um projeto, eu acredito que exclusivo da Norton. Acredito que a gente tem que conseguir com alguém que tenha. Eu vou ver se eu consigo, talvez assim que conseguir, coloco aí na descrição uma atualização sobre o projeto dessa Norton. Eu consegui fazer a cópia desses cantos aqui, até utilizei nas minhas caixas aí. Vou deixar o card aí para vocês acompanharem. Eu fiz uma junção, uma mescla dessa caixa aqui com a W Horn, usei esses pegadores. Mas essa caixa Norton, galera, ela leva mais ou menos o mesmo princípio daquela anterior, da Editing Sound, que é uma caixa que fica 2 alto-falantes um frente do outro, vejam só. E ela tem duto, obviamente a gente tá vendo aqui o duto delas. A imagem não tá muito boa, vejam lá, ela tem duto e tem todas essas, digamos, camadas de câmaras internas aqui dentro da caixa. Com certeza deve fazer alguma espécie de filtro de amplificação aí também. Só os engenheiros aí para explicar qual foi o objetivo de se fazer assim. Mas é uma caixa que eu particularmente, levando em consideração a experiência que eu já tive com essa Norton aqui, o som é extremamente, galera, robusto. O alto-falante não se mexe, mexe bem pouco. Eu vi tocando com música ao vivo, claro que eram muitas, mas o som que ela estava dando, o alto-falante não mexia a grossura, não mais que uma caneta Bic. A grossura de uma caneta Bic, e o som era extremamente ensurdecedor, aquele subgrave extremamente baixo, que quando batia aquele surdão, todas as frequências eram claramente nítidas. Eu sei que os alto-falantes também são de altíssima qualidade, mas esse projeto dessa caixa, ele foi pensado para ter um altíssimo rendimento desses falantes e com pouca excursão você trazer altíssimo rendimento. E esse é que é o nosso objetivo. Esse é o objetivo de quem está aqui no vídeo até agora, escutando toda essa conversa aqui sobre esses subs graves. Apesar de eu usar outro modelo de sub em meu sistema, eu não fiz essa Norton ainda, porque como eu tenho pouco quantidade de falante, iria reduzir muito a minha quantidade de caixa, e eu acho ela muito pesada para estar usando, levando em consideração esses alto-falantes aqui que são de neodímios, e ela tem 105 quilos. Eu fico imaginando usar os falantes que eu tenho aí nesse tipo de caixa. Eu acho que ficaria inviável fazer esse tipo de coisa, mas quem sabe no decorrer dos vídeos aí do canal, caso surja alguma oportunidade, a gente pode estar construindo essa caixa aqui, porque eu vou dizer a você, galera, até hoje em minha vida eu nunca vi caixa para ter uma sonoridade e um maior rendimento como essa, levando em consideração o que eu vi, o alto-falante mexendo menos até que uma caneta Bic, a grossura de uma caneta Bic, que dá aproximadamente meio centímetro, e tá um som ensurdecedor, com altíssima qualidade, sem nenhuma distorção. Eu sei que os alto-falantes, como disse antes, era de altíssima qualidade, era B e C, e os amplificadores também de altíssima qualidade, mas a caixa por si só, ela tem um altíssimo rendimento. Então esse tipo de caixa é para você que preza
alta performance, alto rendimento. Lembrando que tanto para o som automotivo, quanto para o uso residencial, quanto para o áudio profissional, cada caixa tem sua aplicação. Não existe a melhor caixa, existe a caixa para aplicação específica. Se você gosta desses tipos de conteúdos aí, eu sei que eu já disse antes, mas a gente tem muito conteúdo relacionado ao mundo do áudio. Eu disse antes que tinha deixado alguns cards, tá aí mais esse convite para você assistir outros de nossos vídeos aí. Com certeza algum de nossos vídeos vai acabar ajudando você. Se ficou alguma dúvida nesse vídeo aqui, se tem sugestão de algum vídeo, coloca nos comentários aí. Com certeza acaba tirando a dúvida de outras pessoas. Eu costumo estar lendo todos os comentários aí. A gente tem muitos outros vídeos relacionados a caixas acústicas e amplificadores de áudio. Acompanhe nossas playlists aí. Muito obrigado pela quantidade de inscritos que tem aí no canal até agora. Você que está assistindo esse vídeo até agora, você é zica demais. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Fica todos com Deus. Aquele abraço. Valeu, galera.